Zigirigidum, 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 zigirigidum. Oi, gente. Então, eu e o Jaci ficamos com o método Hipsort e nós vamos explicar ele como que funciona direitinho aqui para vocês. Pode passar. Então, antes de começar o código em si, a explicação do código, a gente precisa entender rapidinho a definição. Então, ele é um algoritmo de ordenação, né, de vetores, que para fazer essa ordenação utiliza-se um heap. E aí, nesse heap é uma árvore binária de propriedades. O valor de cada nó maior que os valores armazenados em cada filho e o maior valor na raiz. Para auxiliar no entendimento dessa função, nós vamos utilizar duas representações. Uma delas é a representação em forma de árvore e a outra é a representação em forma de vetor. Para isso, nós vamos estabelecer algumas relações entre essas duas formas. Então, o pai de um nó, o nó i, é representado por essa expressão. Deixa eu explicar melhor. Vamos supor que você esteja querendo encontrar o pai do valor na posição 9 no vetor. Então, para isso, vamos simbolizar isso aqui na árvore. Essa posição 9 seria essa daqui. Para que nós encontremos o pai, nós vamos utilizar essa expressão, pegando a posição menos 1 dividido por 2 e pegar somente a parte inteira. Mas como assim? Vamos explicar. Nós queremos o pai da posição 9. Então, nós vamos fazer assim, ó. 9 menos 1, que daria 8, dividido por 2, que daria 4. Logo, a posição 4 no vetor é o pai do 9. Certo? Então, a mesma coisa seria para o 8. O 8 é o seguinte. Aqui o 8. O 8, 8 menos 1, 7. 7 dividido por 2, 3,5. Aí a gente pega somente a parte inteira e então encontra o pai, que no caso seria a posição 3. Mas e para encontrar os filhos à esquerda e à direita? Para isso, nós vamos utilizar essas duas expressões. Essa duas vezes a posição mais 1 é para encontrar o filho à esquerda. Então, por exemplo, nós temos o pai aqui 3. Nós queremos o filho à esquerda. Então, nós vamos fazer assim. 2 vezes a posição, 2 vezes 3, mais 1. Isso dá 7. A mesma coisa para o filho direito. Porém, ao invés de somar 1, nós vamos adicionar 2. Então, seria 2 vezes 3, mais 2. Então, a gente encontraria o 8. O vetor na posição 0 não tem pai, tendo nó raiz. Então, a posição 0 do vetor seria a mesma coisa do nó raiz na árvore. Aí tem mais algumas condições aqui de existência. Um nó i tem seu filho esquerdo se a posição for menor que a quantidade de elementos na lista, no vetor. Então, por exemplo, nós queremos encontrar o filho à esquerda do 9, da posição 9. Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo. O filho, 2 vezes a posição 9, 18, mais 1, 19. Esse daí seria o filho da posição 9. Então, a gente tem que verificar. 19 é menor que a quantidade de elementos na lista? Se não, ele tem filho à esquerda. Se sim, ele tem filho. No caso aqui, ele não tem, pois 19 é maior do que 10, que conta de 0 a 9, certo? A mesma coisa seria para o filho à direita, só que utilizando a expressão 2i mais 2. E para saber se um nó i é um nó folha. Então, nós vamos pegar 2 vezes a posição mais 1, a mesma expressão do filho à esquerda, e verificar se ele é maior ou igual
a quantidade de elementos na lista. Portanto, se ele for maior ou igual, isso indica que ele é uma folha. Então, o código começa assim. Para a implementação da função, a gente precisa fazer uma manutenção. E para essa manutenção, a gente utiliza o maxHeap, que é o seguinte, ele vai receber como parâmetro o vetor, né, a quantidade de elementos no vetor e o índice atual. Então, ele armazena nas variáveis a posição dos nós à esquerda e à direita do nó atual. Isso respectivamente, né? E daí, quando ele faz essa armazenação, ele verifica se algum dos dois é maior que o valor na posição i. Se o valor na posição i não for maior, então ele faz a manutenção. A partir do que a Ana explicou, eu vou fazer uma breve demonstração de como seria a execução desse código. Para isso, eu vou utilizar... Deixa eu pegar o apontador. Eu vou utilizar esta representação em forma de árvore e a representação em forma de vetor mesmo, para ficar mais fácil de entender. Ah, e claro, vamos utilizar a posição 0 como posição atual, isto é, o nó raiz como o nó atual. Então, vamos seguir o que a função faz. Inicialmente, ela vem e faz a pergunta: qual é o filho esquerdo do meu nó atual? Ele vem aqui e faz esse cálculozinho aqui, ó. O meu nó atual é 0, então 2 vezes 0 mais 1. Oh, eu descobri que a posição do meu filho esquerdo é 1. E ele vem e se pergunta novamente. Novamente não. Ele pergunta agora: qual a posição do meu filho direito? Então ele vai lá e vai aqui, ó. 2 vezes a minha posição atual, 0 mais 2. Ó, a posição do meu filho direito é 2. Então tá, já descobriu a posição dos filhos. Aí ele vem e se pergunta: eu tenho filho esquerdo? Tá. Para saber se eu tenho filho esquerdo, eu tenho só que comparar. A posição do meu filho esquerdo é menor que a última posição do vetor? É. Nossa, eu tenho filho esquerdo. Ele vem depois, e aí ele faz o quê? Ele verifica aqui, ó. O valor na posição E é maior que o valor na minha posição. No caso aqui, ó, a variável maior está recebendo a posição atual. É maior que o valor na posição atual? Deixa eu ver. 13 é maior que um 46? Olha, nossa, é. Então ele armazena que o maior está na posição E, na posição 1, que no caso é o filho esquerdo. Aí tá, o que ele faz aqui? Ó? Ele vem e se pergunta novamente: eu tenho filho direito? Ó, meu filho direito está dentro do vetor. A última posição é maior do que a posição do meu filho. Então ele vai se pergunta aqui, ó. O valor na posição D é maior que o valor do maior, que ele está aqui? Então, opa. 17 é maior do que 46? Não. Então, ele faz o seguinte. Ele vem bem aqui, ó. Ele não armazena o valor do direito como sendo maior e segue. O valor continua sendo o do esquerdo. Aí ele vem e se pergunta: o maior é diferente? A posição do maior é diferente da posição do meu nó atual? É, pois ele está na posição do filho esquerdo. Então ele vem aqui e faz uma troca. O filho esquerdo recebe, desculpa, o meu nó atual recebe o valor do filho esquerdo e o filho esquerdo recebe o valor que está no atual. Então, o 13 e o 46 se fazem uma troca aqui. Certo. Aí, aqui, ele chama novamente a função, mas passando a posição do maior. Por quê?
Como houve uma modificação na árvore aqui, ele tem que fazer essa modificação para todos os filhos, para que seja um RIAP válido ainda, em que o pai seja maior que todos os filhos. Então tá, agora aqui no filho direito está com valor 13. Esse daqui, a partir desse momento, ele passa a ser o nó atual. Então vai fazer o mesmo processo. Qual a posição do meu filho esquerdo? 3. A posição do meu filho direito? 4. Eu tenho um filho esquerdo? Tenho. Esse filho esquerdo é maior do que eu? Sim. Aqui é 13. Esse filho esquerdo é maior do que eu? Sim. Então ele guarda a posição do 3. Tá, aí ele vem aqui pro outro. Meu filho direito existe? Existe. Ele é maior do que o meu filho esquerdo? É. Então ele troca. Aqui passa a ser 41 e aqui 13, certo? E aí ele segue, e aí ele agora, ele faz a mesma coisa. Ele chama novamente a função, mas passando a posição do filho maior. Essa daqui. Aqui atualmente está com 3 e a posição é 4. Esse daqui é o meu nó atual agora. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo processo. Qual a posição do meu filho esquerdo? 9. Meu filho direito? 10. Tenho filho esquerdo? Tenho. Tenho filho de. Meu filho esquerdo é maior do que eu? É. Então ele armazena a posição do filho esquerdo. Meu filho direito existe? Existe. É maior do que eu? Não. Então ele troca com o filho esquerdo. Aí agora fica 13, 21, 41, 46. E aí termina a função. Certo? Pois bem, para que para que a manutenção seja concluída com sucesso, nós precisamos que todos os pais sejam maiores que os filhos, para ser um RIAP válido. Então, nós utilizamos esta função para fazer esse trabalho. A função é a Beauty Max Heath. Inicialmente, ela vai descobrir qual é o último parente. Como? Se lembram que eu falei para vocês como encontrar o pai de alguém? Então, agora a diferença é que nós vamos passar o valor da quantidade de elementos. Então, o valor do último filho, que é a última posição do vetor. Então, 11 menos 1, 10, dividido por 2, pegou somente a parte inteira. Isso aí indica que o último pai é na posição 5, aqui. Esse nó. Então tá. Aí ele vem. Ele faz todos os nós. Ele aplica todos os pais. Ele vai aplicando esse Max Riff. Eu vou fazer um corte aqui, só para abrir um simulador para demonstrar melhor. Eu trouxe aquela árvore que estava no último slide para a representação do Visual Go, para poder demonstrar para vocês a execução. Então, eu vou fazer passo a passo aqui, explicando cada detalhe. Primeiramente, ele começa no último pai. Aqui, como vocês perceberam, ele iniciou do 1 e foi até o 12, tá bom? Essa é a diferença. Tá. Inicialmente, ele vai começar no último pai. Ele vai lá no último pai, compara se tem filho esquerdo, ele pega a posição do filho esquerdo e a posição do filho direito, pergunta, tem filho esquerdo? Tem. Ele é maior do que eu? É maior. Então, ele guarda essa informação. Tem um filho direito? Não, não tenho. Então, ele troca o filho
esquerdo troca de valor com o pai. Dessa forma. Assim. E aí ele passa para o próximo nó, que no caso, pro próximo pai, que seria o 5. Aí ele faz o mesmo questionamento. A posição do filho esquerdo, filho direito. Tem um filho esquerdo, ele é maior do que eu? É. Então, ele vem e guarda o valor. Tem um filho direito, ele é maior do que eu? É. Então, ele vem e compara se o filho direito é maior do que o maior entre o pai e o filho esquerdo. Não é maior, então ele troca com o filho esquerdo, certo? E aí ele passa para o próximo pai, faz o mesmo processo. Aqui ele compara, né? E aí ele troca com o filho esquerdo, porque é o maior. Trocou, certo? Aí ele passou para cá, para esse daqui. Aqui ele vai fazer o mesmo questionamento. Meu filho esquerdo é maior do que eu? Não. Meu filho direito é maior do que eu? É. Ele vem e... Cadê? Troca. Certo? Aí tá. Ele vai pro próximo pai. Nesse próximo pai, ele vem e compara. Meu filho esquerdo é maior do que eu? Sim, ele é maior. Aí ele vem aqui. Meu filho direito é maior que o meu filho esquerdo? Sim. Então ele troca com o filho direito. Aqui. Ele chegou. Então, como aqui houve uma mudança, ele deve seguir para cá. Então ele vem aqui. 13 é maior do que o filho esquerdo? 15? Não. Então ele deixa isso aí guardado. Maior é a posição 10. E aí ele vem aqui. Eu tenho filho direito? Tenho. Então ele vem e compara. Meu filho direito é maior do que o esquerdo? Sim. Então ele troca com o filho direito. Ali, ó. E aí a recursão volta para cá e vai para o próximo pai. Aqui. Nesse aqui ele verifica. Meu filho esquerdo é maior do que eu? É maior do que eu. Então tá. Ele vem pro filho direito. Meu filho direito é maior do que o meu filho esquerdo? É. Então ele troca de posição com o filho direito. Aí ele chama a função com a posição do maior. Com a posição do maior, o que ele vai fazer? Meu filho esquerdo é maior do que eu? Sim. Então ele guarda essa informação. Meu filho direito é maior que o meu filho esquerdo? Sim. Então, ele vem e troca com o filho direito. E pronto. Que é um hip válido. Um max hip válido. E agora podemos voltar para o nosso slide. Então, eu já expliquei o funcionamento do Beauty Max Hip. E agora vamos para o nosso método principal. Que tudo isso que a gente falou agora foi só para fazer a manutenção no hip. Então, por fim chegamos ao método principal. Ele inicialmente chama o método Beauty Max Hip para construir o hip máximo e percorre o vetor de trás para frente, trocando o elemento da última posição com o elemento na posição I, e chama Max Hip para refazer o hip máximo. Então, bora eu vou simular com aquela mesma árvore anteriormente. Eu vou simular com ela. Tá. Deixa eu trocar de tela. Pois bem, gente, eu trouxe aqui aquela mesma árvore do slide, mas dessa vez desenhada aqui no Draw. Inicialmente, ela fará o seguinte, ela fará a manutenção do hip, como essa daqui já é um hip que
que não necessita de manutenção, ele seguirá o caminho. A próxima coisa que ele faz é fazer dentro de um passo de repetição. A partir do último filho, ele vai começar a trocar com o nó raiz, com o nó zero, com a posição zero. Então, executou a primeira vez da função. Para aqui. A função executou pela primeira vez. Ele vai pegar o 14 aqui e trocar com 5. Ali é 5. Ah, não, aqui é 1. Gente, desculpa. Aqui é 1. Tá, aí ele vai pegar esse 14 aqui, tirar daqui, botar 1. E aqui vai vir um 14. Certo? Como ele fez uma alteração nesse ramo, ele vai fazer o max riff a partir do nó zero. Então ele vem verificando. Eu tenho filho esquerdo, tenho filho direito, qual a posição? Meu filho esquerdo é maior do que eu? É maior. Meu filho direito é maior que o meu filho esquerdo? Não. Então faz toda aquela manutenção da árvore. Aí bem que vai ser 14b, bem que vai se trocar para 1. Ele verifica aqui. Aí ele vai trocar com 8 daqui. Aí aqui é maior? Não, então ele troca com 4 daqui. Pronto. Aí agora de novo, ele vai pegar o último filho, fora o que já foi modificado, o último filho, e trocar com a raiz. Aí ele vai vir aqui, 14 a... Aí faz a manutenção da árvore de novo, 1 desce, aqui, ele verifica, é maior, opa, aqui. Aí ele trocou aqui, 14b. Tá, aí ele verifica aqui, 8 ou 10 é maior do que ele, então ele troca aqui, 1, aí pra cá vem um 10, aí ele verifica aqui, aí ele troca com o maior, aqui fica 1 e aqui 9. Aqui não é maior nem os dois, então tá. Aí ele vem aqui de novo e lança 2. E aqui passa a ter 10. Aí ele faz toda a manutenção novamente. Aqui é 2, aqui vira 9. Aqui é 2, aqui vira 3. E é isso. Ele vai fazer toda essa transição, essa troca de valores e manutenção até que a árvore esteja em ordem crescente. Então, aqui ele vai estar dessa maneira aqui. Então, ela vai, quando o programa tiver sido rodado, ele vai estar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 14. Exatamente. Então, essa foi a execução do Hipsort. Tenha uma boa noite e dúvida deixe no comentário.